Com a expansão islâmica no período medieval, os muçulmanos entraram em contato com várias tradições filosóficas e teológicas, especialmente as escolas de pensamento grego, como a filosofia de Aristóteles e Platão, bem como o neoplatonismo. Isso levantou questões e desafios sobre a compreensão islâmica de Deus, a criação, o destino humano e outros assuntos. Buscando esclarecer e fortalecer as suas doutrinas, os teólogos e filósofos da tradição islâmica Kalam, ou Kalam, eu francamente não sei exatamente qual é a maneira correta de pronunciar isso, formularam um argumento para a existência de Deus que foi recentemente ressuscitado e incorporado nos debates contemporâneos pelo cristão William Lane Craig. Hoje, o argumento Kalam é um dos mais famosos e presentes argumentos sobre a existência de Deus, para a existência de Deus, assim como as 5 vias de Tomás de Aquino ou o argumento ontológico. Portanto, fique até o fim desse vídeo para compreender o argumento e ouvir os meus comentários sobre ele. O argumento Kalam é uma versão do argumento cosmológico, que é um argumento a posteriori, pois parte da existência do universo para a existência de Deus. Em geral, o argumento cosmológico se apoia no princípio da razão suficiente. Leibniz esclareceu esse princípio, definiu esse princípio, que poderia ter sido usado por teólogos medievais, por exemplo, sem ter esse nome, mas não deixa de ter a sua validade, como o princípio da razão suficiente, que afirma que para qualquer coisa que exista, deve haver uma explicação do fato de sua existência. E para qualquer fato positivo sobre qualquer coisa que exista, deve haver uma explicação do fato em questão. William Lane Craig apresenta o argumento Kalam, ou Kalam, da seguinte maneira. É uma maneira bem concisa. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, portanto o universo tem uma causa. Craig argumenta que a causa para o universo agiu simultaneamente à sua criação, assim como, por exemplo, uma bola pesada posta em cima de uma almofada é a causa de um declive nesta almofada com o seu peso. A causa do declive age simultaneamente à criação do declive. Antes de qualquer coisa, vamos analisar a validade ou não do argumento. Se trata de um modus ponens válido. Isso significa apenas que, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Premissa 1. Tudo que começa a existir tem uma causa. Premissa 2. O universo começou a existir. Conclusão. Portanto, o universo tem uma causa. Eu penso, porém, que a primeira premissa é incerta e a segunda premissa é falsa ou, ao menos, incerta. O argumento é incompleto, pois não fornece justificativa para nenhuma delas. Ok, há bilhões de exemplos de coisas que começaram a existir tendo uma causa, e nenhum exemplo registrado de algo que começou a existir sem ter causa. Mas isso não é uma prova que isso não pode acontecer. Se tratando de evidências indutivas, como esses bilhões de exemplos, elas não eliminam a possibilidade da exceção. Desculpe, Leibniz, mas uma exceção é possível. Ademais, mesmo que cada parte do universo tenha tido uma causa, isso não implica que o todo do universo precise ter uma causa também. Além desses dois pontos, não seria autocontraditório se afirmássemos que uma coisa começou a existir sem ter causa. Tendo em vista esses pontos, o argumento Kalam pode ser caracterizado como um argumento frágil e incompleto. A sua segunda premissa, de que o universo começou a existir, permanece incerta, ao meu ver, a despeito da teoria do Big Bang e das evidências de que o universo teria começado há 13,8 bilhões de anos. Isso porque o universo físico não esgota o todo da realidade no nível ontológico. Eu defendo que entes imateriais, como os números ou verdades morais, são eternos, assim como o tempo. Soma-se a isso que nós não sabemos o que de fato acontecia. A própria palavra acontecer é uma palavra estranha nessa situação, quando se trata de antes do Big Bang. Mas defendo que o Big Bang não foi o começo da moral, do tempo ou dos números. Antes do Big Bang, por exemplo, 1 mais 1 ainda era 2,
e o certo ainda era certo e o errado ainda era errado, assim como hoje. Mesmo se o mundo inteiro hoje fosse do partido nazista, se o nazismo tivesse ganhado a guerra, isso não significaria que o nazismo estivesse menos errado. Ele seria tão errado quanto. Só seria o caso de todas as pessoas do mundo estarem erradas. Subjetivistas morais e antirrealistas vão discordar de mim com relação a isso. Mas não tem problema, o dissenso é saudável e produtivo. Eu não penso que a realidade, palavra mais abrangente do que o universo, tenha vindo a ser. Eu penso que ela sempre foi. Mesmo que a configuração atual do universo físico que a gente está tenha começado há 13,8 bilhões de anos, penso que a realidade é eterna, que vai infinitamente para frente, assim como para trás. Pois bem, os defensores do argumento Kalam dizem que a existência do universo é explicada por Deus e que a existência de Deus é explicada por Ele mesmo ou que não tem explicação. Ora, poderíamos dizer o mesmo sobre a realidade ou o universo, que é explicada por ela mesma ou que não tem explicação, que o universo é explicado por ele mesmo ou que não tem explicação, porque precisaríamos desse intermediário Deus. Aplicando o princípio de economia, uma navalha de Ockham, fica mais simples, mais correto, seguindo esse princípio, explicar somente com o universo, sem Deus, tendo a sua própria explicação em sua própria natureza. E ainda outro problema com esse argumento, que é a tentativa de vincular esse suposto causador do universo com o Deus teísta e os seus atributos clássicos, como, por exemplo, bondade e onisciência. Mas o argumento não fornece nenhuma justificativa que implique esses atributos. Você já pensou em ter acesso a uma fonte constantemente atualizada de conhecimento filosófico, com novos cursos, como o curso sobre a obra de Friedrich Nietzsche, com leituras de obras e comentários de livros inteiros, assim como ter desconto em cursos fora do YouTube? Eu tô falando da assinatura do meu canal do YouTube, que é mais barato do que um lanche na esquina. Custa apenas R$5 por mês, 15 se você quiser ter aulas comigo por Google Meet, aulas mensais. Se não, R$5 por mês você já vai ter acesso a tudo isso, além de participar de um grupo com pessoas que vão estar agregando e debatendo e refletindo sobre esses conteúdos, trazendo outros repertórios e aprofundando os seus intelectos coletivamente. Se você se interessa em desenvolver o seu potencial intelectual, cultivar a filosofia como um hábito na sua vida, torne-se um membro do meu canal. É apenas R$5 e você pode fazer isso agora mesmo, aqui embaixo, clicando no botão Seja Membro, para não esquecer. Como afirmou o filósofo da religião William Howe, quando comentou o argumento Kalam em seu livro Filosofia da Religião, uma introdução, que eu sempre recomendo para as pessoas, um ser com poder e conhecimento suficientes para causar um universo temporal não precisa possuir conhecimento de absolutamente tudo o que é conhecível, onisciência. Tampouco precisa possuir a bondade perfeita. Além disso, se olharmos para a qualidade de uma parte do produto que foi produzido, o único planeta no universo com o qual estamos familiarizados, nos custará muito pensar que a causa de nosso universo teria de ser um ser moralmente perfeito. É muito difícil argumentar que um ser com poder e conhecimento suficientes, mas que carecesse da bondade perfeita, seria incapaz de causar a existência de nosso universo. Por todos esses motivos, eu penso que o argumento falha. E você, qual é a sua visão? Comente aqui embaixo e fique à vontade também para comentar sugestão de temas ou tópicos de vídeos. E é claro que os membros do canal terão preferências com relação a essas sugestões. Falando nisso, considere se tornar um membro do meu canal do YouTube para trazer a filosofia ainda mais para o seu cotidiano. Muito obrigado aos membros atuais do canal pelo apoio constante e até o próximo vídeo.